Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui, estarei fazendo a sessão 5, no que diz respeito à obra A Interpretação dos Sonhos, né? Pois bem, eu vim aí falando, quem não assistiu os vídeos anteriores, é importante que você assista para ter uma compreensão abrangente acerca da temática, né? Pois bem, como eu disse anteriormente, eu vinha falando dos registros que Freud sedimenta na obra no que diz respeito à visão, à concepção de alguns autores no que diz respeito a essa temática. Então aqui a gente continua essa elucidação onde eu estarei explorando concepções acerca da interpretação dos sonhos que divergem, né, das concepções que vimos anteriormente, tá bem? Freud, ele vai dizer o seguinte: o fato de os sonhos terem sob o seu comando lembranças, né, que são inacessíveis na vida de vigília é tão notável e de tal importância teórica que eu gostaria de chamar ainda mais atenção para esse aspecto. Ainda mais atenção para a questão dos sonhos hipermnésicos, né? Freud, com essa fala, vem nos dizer que o conteúdo onírico, ou seja, o conteúdo presente ali no sonho, né? Ele tem ligação. Ele tem uma ligação com conteúdos que são experienciados na vida de vigília, entende? Mas muitas vezes esses conteúdos não são acessíveis quando esse sujeito está na vida real, quando esse sujeito está acordado na realidade, entende? Presente na realidade, em estado de vigília, sabe? Esses conteúdos, muitas vezes, estão na dimensão do inconsciente, sabe? E é por isso que tendemos a achar que o conteúdo onírico, o conteúdo presente no sonho, não tem ligação com os conteúdos da vida de vigília. E quando Freud ele fala de sonhos hipermnésicos, né? Quando ele traz esse termo para a sua literatura, ele está aí se referindo a sonhos que dão mostras de conhecimentos e lembranças que o sujeito em estado de vigília não está ciente possuir. Ou seja, ele fala daqueles sonhos que são munidos por conteúdos, né, em que o sujeito, quando acordado, não tem consciência de ter experienciado esse conteúdo na vida de vigília, na realidade. E aí Freud continua dizendo: em meu trabalho psicanalítico com pacientes nervosos, quando ele fala de pacientes nervosos, ele fala dos pacientes neuróticos, né? Os histéricos, os obsessivos e enfim. E aí ele diz: em meu trabalho psicanalítico com pacientes nervosos, do qual falarei mais adiante, tenho condições várias vezes por semana de provar aos pacientes, com base em seus sonhos, né, que eles de fato estão bem familiarizados com citações, palavras obscenas, né, que estão ali presente em seus sonhos, embora tenham-nas esquecidos em sua vida de vigília. Então Freud quer dizer que o paciente, quando leva para ele conteúdos oníricos, conteúdos sonhados,
né? Freud, por meio da análise, prova para eles que eles estão muito bem familiarizados, né, com esses conteúdos, sabe? Por mais que esses conteúdos não sejam lembrados, por mais que esses conteúdos sejam esquecidos na sua vida de vigília, mas no processo de análise, Freud é capaz de provar para eles, né, que eles estão familiarizados com esses conteúdos. E aí Freud continua, um de meus pacientes, no discurso de um sonho, um discurso inclusive bastante prolongado, me contou, né, que sonhou pedindo um Curtis Walker. Ele pediu isso num café, em seu sonho. E aí Freud diz, depois de ele me dizer isso, perguntou-me o que era um Curtis Walker. Um nome estranho, um nome desconhecido. Ele nunca ouviu esse nome, segundo ele. E aí Freud, olhando para ele, disse, olha, isso aí se trata de um licor. É um licor polonês. E você não poderia ter inventado esse nome. Você não poderia. A sua memória não poderia ter jogado como conteúdo onírico, como conteúdo do seu sonho, não poderia ter jogado isso aí aleatoriamente. Isso é familiar a você. Mas você que não lembra de já ter se deparado com esse nome, mas é familiar a você. E era um nome familiar a Freud porque Freud via nos anúncios. Freud nunca experienciou o licor, Freud nunca teve uma experiência pessoal com o licor, mas Freud via o nome nos anúncios pela cidade. E aí, de início, o paciente, ele não deu muito crédito a Freud. Não deu muito crédito a Freud. Não acreditou muito no que Freud falou. Por quê? Porque ele realmente não se recordava desse nome. Não se recordava de, em algum momento da sua vida, ter se deparado com esse nome. Então, para ele, o nome surgiu aleatoriamente no sonho dele. Só que o que é que acontece? Alguns dias depois, após concretizar seu sonho, né, num café, andando pela cidade, ele notou o nome numa esquina, fixado num tapume. É tipo um muro de madeira, não é de alvenaria o tapume. É tipo um muro que isola um determinado local e aí esse paciente encontrou, se deparou com esse nome fixado no panfleto nesse tapume. Um anúncio fixado. E aí ele passa ali várias vezes durante o dia, por vários meses, né? Só que ele olhava para aquilo ali, mas não enxergava. Por quê? Porque há uma diferença entre olhar e enxergar. Eu posso olhar algo, mas posso não me atentar, não prestar atenção, não enxergar esse algo. Então, isso aí passa despercebido pelo meu consciente, mas é fixado no inconsciente. E aí Freud vai dizer, eu mesmo tenho observado em relação a meu próprio sonho, o quanto é uma questão de acaso descobrir ou não a fonte dos elementos específicos de um sonho. Um sonho, de repente, pode ser ali aparelhado por conteúdos que não serão descobertos nunca. A origem, a fonte.
Porque de repente pode vir até, né, deturpado, pode vir até distorcido. E de repente torna-se difícil, de fato, descobrir a fonte, a origem daquele conteúdo. Alguns outros serão possíveis de uma descoberta, e muitas vezes até por um acaso, como inclusive foi visto, né, nas elucidações anteriores. E aí Freud vai dizer, uma das fontes de onde os sonhos retiram material para reprodução, material que em parte não é nem recordado, nem utilizado nas atividades do pensamento de vigília, é a experiência da infância. E aí, diante disso, Freud vai trazer a concepção de alguns autores no que diz respeito aos sonhos, munido por materiais que são aí extraídos da infância e esquecidos pelo sujeito em sua fase adulta. E aí ele traz um autor que vai dizer, já admiti expressamente que os sonhos às vezes trazem de volta a nossas mentes como um maravilhoso poder de reprodução, fatos muito remotos, fatos esquecidos de nossos primeiros anos de vida. Um outro autor vai dizer, a posição é ainda mais notável quando observamos como os sonhos, por vezes, trazem à luz, por assim dizer, das mais profundas pilhas de destroços, sob as quais as primeiras experiências da meninice são soterradas em épocas posteriores. Então, o sonho, ele quer dizer que o sonho dá conta de reproduzir isso aí. Imagens de localidades, coisas ou pessoas específicas inteiramente intactas e com todo o seu vício original, ou seja, um material totalmente sem distorção, realmente original, mas que daí então o sujeito não recorda de já ter experienciado esse material, por se tratar de um material que está aí na vida remota, na vida arcaica, na vida primária. Então, o que é que acontece? Para Freud e determinados autores, as profundezas da memória nos sonhos também incluem imagens de pessoas, de coisas, de localidades e fatos que datam dos mais remotos tempos, que inclusive nunca tiveram nenhuma importância na dimensão do consciente, e que por isso parecem inteiramente estranhos e desconhecidos, tanto para a mente que sonha, quanto para a mente em estado de vigília. Até que pode vir a chegar um momento que a sua origem, a sua fonte, por mais remota que seja, vem aí a ser descoberta. E aí é quando o sujeito é munido por um insight. Cara, de fato, isso aí que eu sonhei, eu já experienciei lá na minha infância, quando eu tinha 5 anos de idade. Né? Então, esses autores vêm dizer que é especialmente notável a facilidade, né? É especialmente notável a facilidade com que as recordações da infância, da juventude, ganham acesso aos sonhos. Os sonhos continuamente nos relembram essas coisas em que deixamos de pensar e que há muito tempo deixou, inclusive, de ser importantes para nós. Mas aí Freud traz também a concepção de outros autores
que por outro lado asseveram que na maioria dos sonhos se encontram elementos derivados dos últimos dias antes da ocorrência do sonho. Então, eles vêm dizer que os sonhos, de modo geral, dizem respeito apenas às impressões dos últimos dias antes da ocorrência do sonho. E aí eles destacam de modo essencial que as impressões mais recentes são o que de fato aparelham os sonhos, deixando assim de fora essas impressões mais antigas, deixando fora de alcance as impressões mais antigas. E aí Freud vai dizer que esses fatos permanecem corretos, né? Pode ser que um sonho seja munido de impressões de dias anteriores à ocorrência do sonho. Mas o sonho também, segundo Freud, pode ser munido por impressões mais remotas da infância. E aí Freud diz que ele pode confirmar isso aí por meio das suas próprias pesquisas também, por meio das suas próprias observações, por meio dos seus próprios estudos. Pois bem, gente, é isso. Eis aí, né, mais uma elucidação acerca da interpretação dos sonhos. Aqui no comentário do vídeo em destaque, logo aí embaixo, onde você faz o comentário do vídeo, eu vou deixar em destaque, né, o meu Instagram. Venho gravando vídeos também para o Instagram, para o IGTV, né, vídeos informativos. Então, quem quiser seguir, fique à vontade. Você vai encontrar aí os meus demais canais aqui no YouTube e você vai encontrar também o meio de contato comigo, que é por e-mail. Beleza? É isso. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.